Shalom, tudo bem com vocês? Como estão? Como passaram a noite? Tudo jóia? Vamos para a leitura da segunda aliada para da Parashiot Matot Masei. Seja muito bem-vindo ao canal. É uma alegria que você esteja aqui. Se você está voltando, que bom que você voltou. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber as leituras diárias das Parashiot. Aqui eu procuro ler a Aliyah, que é a porção da Torá para o dia, e a Haftarah, ou a leitura da Brit Hadashah, que é o complemento que conecta com tudo isso, e daí eu coloco aquilo que vem no meu coração também. A palavra está sendo difundida, então, em nome de Yeshua, que você possa receber ela com o teu coração aberto. Abra teu coração para ouvir o que o Eterno tem para ti nesse momento. Estamos em tempos de juízo e o reino está às portas. Sinais estão aí. Seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos para a bênção da Torá. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. Segunda aliada para Matot Masei, Números, capítulo 31, versos 13 a 41. E na Brit Hadashah, Marcos 11, do 12 ao 25. A leitura de Números 31, do 13 ao 41, é feita na Taná, e a leitura dos evangelhos da Brit Hadashah é feita na Peshita. Isso aqui não é uma propaganda, isso aqui é simplesmente o lugar onde eu leio, né? Então, quando você entrar aqui na playlist, aqui no canal, nas playlists, vai estar escrito lá a descrição, né, do das Aliot, e ela é lida a partir destes textos. Eu não coloco, tem muitas congregações, sinagogas que colocam entre parênteses a leitura na Bíblia das traduções atuais, né, das traduções que não são as referente a Taná ou a Bíblia judaica. E tá tudo bem, eu não coloco, eu realmente não coloco. E aí, meu povo, bora lá, vamos ler então, Números 31, 13. E Moisés, o sacerdote, Elassar e todos os príncipes da congregação saíram ao seu encontro fora do acampamento. Ah, sim. Aqui é quando o povo de Israel volta, o exército de Israel volta da guerra, né, da luta contra o povo de Midian, onde eles derrotaram todos os homens e voltaram com os despojos da guerra. E Moisés indignou-se contra os chefes do exército, os capitães dos milhares e os capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés lhes disse: deixaste todas as mulheres viver? Eis que por causa delas os filhos de Israel, por conselho de Bilã, perverteram-se contra o Eterno, no caso de Peor. E houve mortandade na congregação do Eterno. E agora matai todo homem entre as crianças, e matai a toda mulher que conheceu o homem. E todas as meninas entre as mulheres que não conheceram o homem, deixai com vida para nós. E vós acampai fora do acampamento por 7 dias, todo aquele que matou uma pessoa e todo aquele que tocou um morto. Purificar-se-á no 3º dia e no 7º dia vós e vossos cativos. E purificareis toda roupa, todo objeto de couro, toda obra de pelo de cabra e todo objeto de madeira. E Elassar, o sacerdote, disse aos homens do exército que vinham da guerra: este é o estatuto da lei que o Eterno ordenou a Moisés. Por certo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que suporta o fogo, fareis passar pelo fogo e será purificada.
todavia, em águas de purificação se purificará. E toda coisa cujo uso não seja por meio do fogo passareis pelas águas. E lavareis vossas roupas no 7º dia, e vos purificareis, e depois vireis ao acampamento. Parêntese aqui. Tem um midrash sobre a questão da mulher, né? Toda mulher que conheceu o homem. Segundo o midrash, o Eterno permitiu que as mulheres que tinham conhecido o homem ficassem com o rosto esverdeado. Então, essa foi a maneira de distinguir as que conheceram das que não conheceram. E então, elas foram mortas as mulheres que conheceram o homem, que foram as que também participaram da queda, né, da mortandade, da perversão contra o Eterno e da mortandade contra os filhos de Israel. Aí fala também da purificação, né, dos objetos. Objetos que suportam fogo, eles foram purificados pelo fogo. Objetos que não suportam fogo foram purificados na água. Aqui fala de uma lei dentro do judaísmo, fala da lei de Kashrut. Kasherizar, trazer Kashrut, não, kasher, tornar as coisas puras, kasher. Seguindo então na leitura, e o Eterno falou a Moisés dizendo, recebe a contagem do que foi capturado de homens e de animais, tu, Elassar, o sacerdote, os cabeças das tribos, dos pais da congregação. E repartirás a presa em 2 partes iguais, entre os hábeis na luta que saíram com o exército e entre toda a congregação. E separarás tributo para o Eterno dos homens de guerra que saíram com o exército, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como do gado e dos jumentos do rebanho. Da metade que lhes toca o tomarás, e o darás a Elassar o sacerdote como oferta ao Eterno. E da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás 1 a cada 50, tanto dos homens como do gado, dos jumentos e do rebanho, e de todos os animais, e os dará aos levitas, que têm a seu cargo a guarda do tabernáculo do Eterno. E Moisés e Elassar o sacerdote fizeram como o Eterno ordenara a Moisés. E esta foi a presa restante do despojo que o povo tomou do exército. Rebanho, 675.000. Gado, 72.000. Jumento, 61.000. E de seres humanos, mulheres que não conheceram o homem, 32.000. Eu peguei 2 folhas. E esta foi a metade. A parte que tocou aos que saíram com o exército, rebanho, em número de 337.500 cabeças. E o tributo em rebanho para o Eterno foi 675. E o número de cabeças de gado foi 36.000, e o seu tributo para o Eterno foi 72. E jumentos, 30.500, e o seu tributo para o Eterno, 61. E seres humanos, 16.000. E o seu tributo para o Eterno, 32 almas. Então, essa é a aliá de hoje. Aqui, aqueles que foram para a guerra, eles entregaram um tributo menor do que aqueles que não foram. Porque aqueles que não foram receberam como presente uma coisa pela qual eles não lutaram. Então, eles tributaram a mais. E aqueles que lutaram foi tributado menos, porque eles lutaram, eles se contaminaram, né? Porque eles ficaram ainda 7 dias fora do acampamento para haver purificação deles, né? Então, eles tinham que se banhar no 3º e no 7º dia para serem purificados, para poder voltar ao acampamento. E, durante esse tempo, fazer a purificação de todos os objetos que eles arrecadaram nessa guerra. Vamos para a leitura de Marcos. Marcos 11, do 12 ao 25.
E no outro dia, quando saiu de Beit-Ania, teve fome, e viu uma figueira à distância que tinha folhas, e foi ver se encontraria alguma coisa nela. E quando chegou, não encontrou nada exceto folhas, porque não havia chegado o tempo dos figos. E disse a ela: agora e para sempre o homem não comerá mais dos seus frutos. E seus talmidim ouviram isso, e foram para Jerusalém. E entrou Yeshua no templo de Elohim e começou a expulsar aqueles que estavam comprando e vendendo no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitiu que nenhum homem transportasse bens no interior do templo. E estava ensinando e disse-lhes: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Isso está escrito em Isaías 56:7. Mas vocês fizeram dela caverna ou covil de ladrões, conforme Jeremias 7:11. E ouviram isso, os líderes dos Kohanim de Sofrim estavam procurando como destruí-lo, porque o temiam, pois todo o povo se admirava do seu ensino. E quando era noite, saíram para fora da cidade. E na manhã, enquanto estavam passando viram que a figueira estava seca desde sua raiz. Eshmon se lembrou e disse: Rabino, eis que a figueira que você amaldiçoou secou. E respondeu Yeshua e disse-lhes: esteja em vocês a emuná de Elohim, porque verdadeiramente eu lhes digo que quem disser a esta montanha, erga-se e caia no mar, e não duvidar no seu coração, mas querer que seja feito aquilo que disse, se lhe é feito aquilo que disse. Devido a isto, eu lhes digo que toda coisa que vocês orarem e pedirem, creiam que vocês receberão e assim lhes será feito. E quando vocês se levantarem para orar, perdoem qualquer coisa que tenham feito contra alguém. Aqui tem dois textos, né? Gênesis 50:17 e Provérbios 19:11. Para que também seu Pai que está nos céus lhe perdoe suas transgressões. Aqui a ligação, assim como o exército precisou se purificar, o templo também precisou ser purificado. O Yeshua, ele entrou no templo, destruiu as coisas para purificar o templo, porque ele tinha se tornado um covil de ladrões, devido aos impostos, a taxa de câmbio que era usada na época, que era considerada muito alta. E aqui fala do perdão também, né? Fala do perdão, fala da fé. Comparando com o que Israel viveu diante da guerra contra Midian, foi por fé, porque eles foram com apenas 12 mil homens. E se voltou 32 mil mulheres que não conheceram o homem, contra quantos milhares eles lutaram? Com certeza foi muito mais que 12 mil. E eles venceram pela fé que o Eterno colocou neles e fez que o Eterno foi lá e lutou com eles essa batalha. Certo, meus amados? Está fazendo sentido para você essa palavra? Curta, comenta, compartilhe. Dá o teu like, por favor. Quanto like e visualizações eles precisam estar equiparados para que a plataforma reconheça como um conteúdo de relevância e possa distribuir para mais pessoas. Dissemine a palavra. Não é para eu me aparecer, se fosse por isso eu não estava nem aqui. Mas é porque a palavra precisa ser disseminada. A palavra precisa ser falada. A palavra precisa ir adiante. Palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.